Olá pessoal, vamos à nossa aula, né? Continuando aqui as nossas aulas de exercícios para preparação do teste 2. Então nessa aula aqui a gente vai continuar a aula anterior, onde a gente começou a fazer alguns exercícios da lista, certo? Muito bem, como eu falei na aula passada, a gente vai continuar uma revisão aqui da lista de exercícios. Vou falar aqui sobre o capítulo 3 do livro do Andrade, página 92, é uma segunda questão. E é uma questão que ilustra o conceito de imagem de uma transformação linear, né? Então ele considera T uma transformação linear, considera T uma transformação linear de R2 para R2, dado por essa função aqui, txy é igual a x mais y, vírgula y. Então, é uma função que transforma x e y, um par ordenado no plano cartesiano, no par x mais y e y. E ele considera um subconjunto aqui do domínio, o conjunto dos pontos no plano x e y, tal que x² mais y² é igual a 1. Isto é, C, né, é a circunferência de raio 1 centrada na origem, né? Ele pede para você calcular o conjunto imagem dessa transformação linear sobre o subconjunto C, que é a circunferência centrada na origem de raio 1. É um exercício bem simples, mas simplesmente eu gostaria de discutir essa questão para ilustrar o conceito de conjunto imagem, né? Então vamos lá. Por definição, eu sei que o conjunto de imagem dessa transformação linear sobre a circunferência, né, C, né, vai ser o conjunto dos vetores no plano cartesiano, txy, onde x e y pertencem à circunferência C, né? Então eu estou restringindo, né, esse é o conjunto de imagem, eu estou restringindo as imagens da minha transformação, né, aos vetores x e y, onde x e y estão na circunferência de raio 1 centrada na origem. Certo? Muito bem, txy é x mais y, vírgula y. Tá? Então este conjunto ele é simplesmente o conjunto dos vetores da forma x mais y, y, onde x e y estão na circunferência de raio 1 centrada na origem. Certo? Muito bem. Como x e y, o par xy, está na circunferência de raio 1 centrada na origem, né, então eu sei que x² pode ser escrito como sendo 1 menos y², toda vez que x e y estiverem em C grande. Bom, mas essa igualdade é equivalente a dizer que o módulo de x, né, é igual a raiz quadrada de 1 menos y², onde o y está entre menos 1 e 1. Então, eu posso descrever, melhor dizendo, esse conjunto imagem da minha transformação sobre a circunferência C como em duas partes que são disjuntas, né? A primeira parte aqui, como isso aqui é um módulo, né, ele vai ser um módulo, né, se x for, ele vai ser positivo, vai ser a mais raiz quadrada, se x for positivo, né, e vai ser menos a raiz quadrada se x for negativo. Então eu posso escrever esse conjunto de imagem como sendo o seguinte, a união de dois conjuntos disjuntos, né? Esse conjunto aqui, né, os pares ordenados, onde eu posso reescrever x como sendo raiz quadrada de 1 menos y² mais y, certo? Vírgula y, e simplesmente reescrevi x em função da raiz quadrada de 1 menos y². Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, né?
e o y aqui ele varia de menos 1 a 1. Então esse aqui seria a descrição do conjunto de imagem dessa transformação T sobre a circunferência de raio 1 centrada na origem. Muito bem. Próxima questão, ainda no livro do Andrade, página 92, capítulo 3. A questão é, questão 3, determinar o núcleo, o kernel, e a imagem dessa transformação aqui. A letra A é uma transformação de R2 para R3, descrita dessa forma, né? Txy, primeira coordenada y menos x, e a segunda é 0, né? E a terceira é 5x. Né? Uma transformação de R2 para R3. Muito bem, ele pede para você determinar o núcleo, o kernel, e a imagem. Né? Bom, o kernel da minha transformação, por definição, é o conjunto dos pontos xy, que está no domínio da minha transformação, que no caso aqui é o plano cartesiano, conjunto dos pares ordenados xy e R2, tais que txy é 0. Ora, isso é conjunto, eu posso escrever como sendo o conjunto dos vetores xy, onde y menos x, 0 e 5x, essa tripla aqui, né, é o vetor nulo em R3. Bom, mas esse vetor em R3 é igual a 0, 0, 0, se somente se x é 0 e y é 0. Portanto, o kernel da minha transformação linear ela é simplesmente o vetor nulo no plano cartesiano. E a conjunto de imagem? Bom, o conjunto de imagem usa a nossa definição. Né? O conjunto de imagem é, por definição, o subconjunto no espaço R3, né? Da forma txy, onde x e y varia no domínio da minha transformação. Ora, txy é igual ao vetor em R3, que é igual a y menos x, 0 e 5x. Então, essa primeira igualdade aqui é válida. Eu simplesmente reescrevi txy na sua definição. E aí, da segunda para a terceira, você repare que este conjunto, esse subconjunto em R3, ele é gerado por dois vetores em R3. Né? O vetor 1, 0, 0 e o vetor menos 1, 0 e 5. É fácil ver, né, que essa terceira igualdade aqui ela é verdadeira, porque simplesmente você pode reescrever qualquer vetor dessa forma, y menos x, 0 e 5x, como sendo uma combinação linear desses dois vetores. Né? Então, y menos x eu posso escrever como sendo y multiplicado por esse vetor, né? Mais y multiplicado por esse vetor, mais y né, multiplicado por esse vetor, né, mais x multiplicado por esse vetor. Então vai ficar y vezes 1, 0, 0, mais x vezes esse vetor aqui, que é menos 1, 0 e 5. Então, qualquer vetor dessa forma pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores, e, portanto, a segunda para a terceira, essa segunda linha para a terceira linha é verdade. Né? E, portanto, a gente conseguiu caracterizar o kernel e a imagem da nossa transformação. Ok, questão 9, ainda no livro do Andrade, página 92, capítulo 3. Ele pede para você determinar uma transformação linear de R3 para R3 que tenha essa condição aqui, cujo núcleo é igual a esse vetor, ao subespaço vetorial gerado por esse vetor 1, 1 e 0. Obviamente que existem várias, infinitas possibilidades de uma transformação linear ter esse kernel aqui. Certo? Eu vou construir uma transformação linear que satisfaz isso aqui. Bom, pelo teorema do núcleo e da imagem que a gente estudou, a dimensão do domínio da minha transformação linear, que no caso aqui é o R3,
ela é igual à dimensão do kernel mais a dimensão da imagem. Por hipótese, ele diz que a imagem ela é gerada por um único vetor. E, portanto, eu tenho que uma condição necessária para uma transformação linear satisfazer essa condição deve ser que a dimensão da imagem tem que ser igual a 2. Né? Porque se a dimensão de R3 é 3 e a dimensão do núcleo é 1, né? Então a dimensão do conjunto imagem é necessariamente 2. Então essa transformação linear que a gente está procurando, ela tem que satisfazer duas propriedades. Essa e essa propriedade aqui, que advém dessa primeira. Né? Se o núcleo da minha transformação ela é gerada por um único vetor, a dimensão do conjunto imagem dessa transformação tem que ser igual a 2. Né? A dimensão tem que ser 2. Então vamos lá, vamos procurar então uma transformação linear que satisfaz essas duas propriedades aqui. Bom, ele deu que o kernel era gerado por um único vetor. Então isso sugere que eu vou pegar esse kernel, eu vou pegar esse vetor e vou completar esse vetor com mais dois vetores, né, linearmente independentes para ter uma base. Certo? Repare que eu estou querendo achar uma transformação linear. Sempre quando você quer achar uma transformação linear, você precisa, é suficiente, melhor dizendo, você achar os valores dessa transformação linear numa base qualquer do seu domínio. Né? Ele deu um vetor em R3 que gera o kernel, então nada mais natural é você pegar uma base que contém 1 e 0. Né? Para achar uma base, como a minha dimensão do R3 é 3, basta você achar um subconjunto linearmente independente com 3 elementos que contém esse vetor que ele deu aqui, 1 e 0. Então eu vou adicionar a esse vetor uma parte da base canônica do R3, o E2 e o E3. Obviamente que esse conjunto beta ele é uma base para o R3, né? Porque ele é um conjunto linearmente independente e como eu sei que o R3 tem dimensão 3, então a gente sabe que qualquer subconjunto linearmente independente com 3 elementos será uma base. Certo? Então, como eu havia falado, para você determinar uma base, usando o primeiro teorema da primeira aula desse módulo sobre transformações lineares, a gente aprendeu que para eu definir uma transformação linear, basta você definir as imagens da transformação linear em cada elemento da base. Bom, eu vou definir essa transformação linear então dessa forma. Eu vou colocar T, essa transformação linear vai satisfazer essa propriedade, porque é simplesmente o que ele deu. Ele pediu que a transformação linear tenha o kernel igual ao subespaço gerado por esse único vetor. Então, necessariamente, essa transformação linear no ponto 1, 1 e 0 tem que ser igual ao vetor nulo. E eu vou tomar T de E2 igual ao E2 e T de E3 igual ao E3 por simplicidade. Você poderia tomar qualquer você poderia tomar qualquer outro valor que o resultado não mudaria. Você acharia essa transformação linear que teria esse kernel aqui. Certo? Mas para facilitar a conta, eu vou assumir que T de E2 é o E2 e T de E3 é o E3. Então a gente pode definir uma transformação linear de R3 para R3 dessa forma. Como eu havia falado, alertado a vocês, devido ao primeiro teorema da primeira aula da sessão sobre transformações lineares, né, a transformação linear ela vai ser completamente descrita, né, uma vez que eu sei esses três valores. T de 1 e 0, T de E2 e T de E3. Onde x1, x2 e x3 são as coordenadas do vetor xyz na base beta. Certo? Bom, então, como eu havia falado, essa matriz coluna realiza essa igualdade aqui. E aí você resolve facilmente, né, esse sistema de equações e você vai ter que x1
tem que ser igual a x, x2 tem que ser igual a y menos x e x3 tem que ser igual a z. Portanto, a minha transformação linear ela está completamente determinada, né? T de 1, 1 e 0 é o vetor nulo, T de E2 é o vetor 0, 1 e 0, e T de E3 é o vetor 0, 0, 1. Certo? Então, Tx, yz, usando essas coordenadas do vetor x, y, z na base beta, Tx, yz vai ser x multiplicado por esse vetor nulo, y menos x multiplicado pelo E2 e o z multiplicado pelo E3. Isso vai me dar a transformação linear, cuja imagem é 0, y menos x e z para cada x, y e z no espaço R3. Então esse seria o meu candidato para essa transformação linear. Observe agora que quem é o kernel da minha transformação? É o conjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde Tx, y, z é nulo. Isso só vai acontecer se 0, y menos x e z fossem nulos. É o vetor nulo. Isso significa que z é 0 e y é igual a x. Ora, mas esse subconjunto aqui ele é gerado pelo conjunto pelo vetor 1, 1 e 0, né? Que é o que ele pediu aqui. E aí a nossa transformação linear ela vai satisfazer essa propriedade aqui que ele deu. Ok. Partindo agora para o próximo exercício, ainda no livro do Andrade, determinar uma transformação linear sobrejetora de R3 para R2, tal que T de 110 é igual a T de 001. Então a gente vai usar o mesmo artifício que a gente utilizou no exercício passado. Pelo teorema do núcleo da imagem, eu sei que a dimensão do domínio da minha transformação tem que ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dessa transformação. Bom, como a gente sabe que essa transformação linear ela é sobrejetora, então a gente sabe que a dimensão do conjunto imagem, certo? A dimensão desse conjunto imagem, né, como T é sobrejetora, ele tem que ter dimensão 2. Né? T é sobrejetora, isso significa que a imagem de T é igual ao R2. Logo, a dimensão da imagem de T tem que ser 2, né? E, portanto, a dimensão do núcleo tem que ser igual a 1. Então, o que a gente pode inferir aqui? Essa tal transformação linear que satisfaz essa propriedade de R3 para R2, ela tem que ter duas condições. A dimensão do conjunto imagem é 2 e a dimensão do núcleo é igual a 1. Então, vamos procurar a nossa transformação. Bom, eu vou considerar uma transformação linear que satisfaz a equação 7. Qual é a razão de você achar uma transformação linear que satisfaz a equação 7? Né? Repara o seguinte, essa transformação linear que ele está pedindo, ela tem essa propriedade aqui. T de 110 é igual a T de 001. Portanto, a diferença entre esses dois vetores é nula. Isso significa que T de 1, 1 e menos 1 tem que ser o vetor nulo. Certo? E toda essa linha de raciocínio é equivalente a dizer que T de 110 é igual a T de 001. E dizer também que o núcleo da minha transformação é igual ao vetor 1, 1 e menos 1. Certo? Então essa é a razão que a gente tomou uma transformação linear que satisfaz essas duas propriedades. T de 1, 1 menos 1 tem que ser o vetor nulo, né? Devido a essa condição necessária da minha transformação linear que ele está pedindo. E pelo teorema do núcleo da imagem, né? Perdão, não pelo teorema do núcleo da imagem. E devido a essa propriedade aqui, né, o kernel ela tem que ser gerado por esse vetor 1, 1 e menos 1. Certo?
Bom, então, por construção, essa nossa transformação linear ela já é sobrejetora, né? Porque se a dimensão do núcleo é 1, né? A dimensão do meu conjunto de imagem vai ser 2 e, portanto, a minha conjunto de imagem é todo R2 e, portanto, a minha transformação ela é sobrejetora. Bom, analogamente ao que a gente fez na aula no exercício passado, para você determinar essa transformação linear totalmente, né, eu vou tomar, por exemplo, txyz. Txyz ela vai satisfazer o que a gente pediu. Né? Repare que xyz, o núcleo dessa transformação é o conjunto dos vetores x, y, z, onde txyz é nulo, é o vetor nulo no plano cartesiano. Isso significa que x mais e, y menos x, x mais e, y menos x é o vetor nulo. Isso significa o quê? Né? Isso significa que esse núcleo da minha transformação, o núcleo da minha transformação linear, ela vai ser gerada por esse único vetor aqui, 1, 1 e menos 1, né? Porque y tem que ser igual a x, né? E x mais e tem que ser igual a 0. Então você pode reescrever isso aqui dessa forma. Ok? Muito bem, pessoal. Bom, vamos continuar aqui a aula, né? Mudando de livro, né? Eu vou falar agora sobre o livro do Boldrini. É o exercício 11 do livro do Boldrini, página 172. É um exercício que para a gente treinar o conceito de matriz de mudança de base, matriz de transformação linear. Ele dá duas bases, alfa e beta, base de R2 e R3, respectivamente, e ele assume que a matriz de transformação linear escrita na base alfa para a base beta é esta matriz aqui. Ele pede para você responder três questões. Ache a transformação linear T. Com essas bases alfa e beta e ele dá a transformação linear, ele pede o inverso, ele pede para você achar a matriz de transformação linear. E a letra C é achar uma base gama tal que a matriz de transformação linear de alfa para gama seja essa matriz aqui que ele deu. Certo? Bom, resolução. O que a gente vai saber aqui, né? A gente sabe que, pelo teorema da transformação linear, representação de transformações lineares via matrizes, a gente sabe que as coordenadas da imagem da transformação linear no ponto V, na base beta, as coordenadas podem ser calculadas da seguinte forma, né? Eu vou pegar a minha matriz de transformação linear de alfa para beta e multiplicar por essa matriz coluna aqui, que são as coordenadas do vetor V na base alfa. Se eu fazer isso, eu consigo as coordenadas de T de V na base beta. Uma vez que a gente sabe isso aqui, aí a gente conseguiu calcular completamente a transformação linear. Né? Bom, as coordenadas do vetor V na base alfa, eu vou chamar o vetor V de x e y, certo? Na base alfa, ele deu a base alfa. Então, genericamente, eu vou chamar essas coordenadas x1 e x2 e eu vou calcular quem é x1 e x2. Né? x1 e x2 realiza essa primeira igualdade. Afinal, a base alfa ela é dada por 1 e menos 1 e 0 e 2. Então, dado x e y, você calcula através dessa igualdade quem é x1 e x2. Facilmente você chega aqui, x1 é igual a x e x2 é igual a y mais x sobre 2. Portanto, as coordenadas do meu vetor txy na base beta vai ser a multiplicação da matriz da transformação linear de alfa para beta, vezes as coordenadas do vetor x e y na base alfa, que é dado por x e y mais x sobre 2. E aí a gente resolveu
a letra A, porque as coordenadas do meu vetor txy na base beta vai ser simplesmente a multiplicação dessas duas matrizes aqui, resultando dessa matriz coluna. Certo? Então, se a gente abrir, utilizando as coordenadas do vetor txy na base beta como sendo essa matriz coluna, então eu posso dizer que a minha transformação linear txy é descrita por essa soma aqui de termos, né? Você pode reescrever dessa forma, solucionando então a letra A. Na letra B, ele faz o inverso. Ele dá a transformação linear e pede para você achar a matriz da transformação linear S, da base alfa para a base beta. Muito bem. A transformação linear ele deu, né, na letra B. Então é fácil você calcular quem é essa coluna aqui. Né? Então a gente sabe, como a minha transformação linear S é dada por essa função, então a gente sabe, né, que S no ponto 1 e menos 1 é igual a esse vetor, e S no ponto 1 e menos 1 é igual a esse vetor. Né? E esse vetor ele tem coordenadas na base beta, eu vou chamar de A11, A21 e A31, que realizam essa igualdade aqui. Repare que esses 1, 0, menos 1, 0, 1 e 2, 1, 2 e 0 são os elementos da base beta, são os vetores da base beta. Certo? E assim por diante. Eu vou deixar como exercício, vocês resolvem esse sistema, acha quem é A11, A21 e A31, certo? E aí você achou a primeira coluna. Depois você vai fazer a mesma coisa para a segunda coluna. Né? Ele deu a transformação linear na S, você consegue calcular quem é S02, é um vetor no R3. Ele deu a base beta, você calcula as coordenadas desse vetor S02 na base beta. Né? Que ele deu aqui. Né? Essa transformação linear que ele deu. E aí você calcula as coordenadas do vetor S02 na base beta, da mesma forma como eu calculei aqui. Eu vou deixar isso aqui como exercício. Vamos agora à letra C. Ele pede para você achar uma base gama, tal que essas duas condições são verdadeiras. Né? Achar uma base gama, tal que a matriz da transformação linear de alfa para gama é igual a essa matriz aqui. Isso significa, pela definição da matriz da transformação linear, significa o que eu escrevi aqui. Você quer achar uma base gama de R3 tal que essas duas condições são satisfeitas. Né? Bom, eu sei que T de 1 e menos 1, desculpa, é igual a 1, 1 e 1. Né? Isso vem aqui, né, da afirmação que ele deu, do exercício. Eu sei que T de 1 menos 1 é, na base gama é 1, 0, 0. Né? T de 0,2 na base gama 0, 0, 1. Então eu tenho que achar uma transformação linear que essas duas condições são satisfeitas. Bom, a base gama a gente não sabe quem é, ele pede para você achar. Né? Então a base gama vai ser igual a, eu vou chamar genericamente de A, B e C, o primeiro vetor, D, E e F, o segundo vetor, e G, H e I, o terceiro vetor. Certo? Muito bem. Isso é uma base de R3. Né? Bom, como é uma base de R3, então 1, 1 e 1, esse vetor de 1 aqui no R3, eu posso escrever em relação aos elementos da base que ele deu. Qual é a outra base que ele deu? Né? A, B e C, D, E, F, G, H de I. Certo? Então, 1, 1 e 1, eu posso reescrever isso aqui como sendo... Essas são as coordenadas que ele deu, né? 1, 0 e 0. Menos 1, menos 1 e 2. Essas são as coordenadas, então eu tenho que colocar aqui 0, 0 e 1.
certo? Bom, aí o que você faz, né? Você tem esses dois sistemas aqui, né? Dessa primeira informação, eu posso tomar, por exemplo, gama, dessas duas informações aqui, né? Eu posso tomar, por exemplo, gama como sendo 1, 1 e 1, 0, 1 e 0, e menos 1 e 2 como uma base de R3. Certo? Solucionando então a letra C. Tem mais outros exercícios aqui. Exercício 21 do Boldrini. Né? Ele considera V, né, o espaço dos polinômios de grau até 3 e a transformação linear dada pela derivada. Então ele pega um polinômio de grau até 3 e transforma esse polinômio na sua derivada. Ele pede para você mostrar que a dimensão do domínio, né, a dimensão do V é 4. A letra A a gente já viu na primeira parte do curso, né, então eu vou descartar essa letra A, isso já foi visto. Né. Na letra B ele pede para você mostrar que T é linear e ele pede para você determinar o núcleo e a imagem da minha transformação. Bom, observe que a gente sabe do curso de cálculo 1, né, que a soma das derivadas é a derivada da soma. Né? Então, a derivada da função soma é a soma das derivadas. Então, f mais g, linha, é igual a f' de x mais g' de x. E a gente sabe também que a derivada da multiplicação de uma função por um escalar, ela é igual, né, a derivada de αg no ponto x é igual a α vezes g' no ponto x. Certo? Essa linha de raciocínio mostra então que T é uma transformação linear, na letra B. Ele pede para você determinar o núcleo e a imagem da transformação. Então essa é a letra C. Para o seguinte, pessoal, se eu pego um polinômio qualquer no espaço vetorial V grande, esse polinômio de grau 3, né, ele pode ser escrito, qualquer polinômio de grau 3 pode ser escrito dessa forma aqui, onde A0 e A1, A2 e A3 são números, são os coeficientes do meu polinômio. Quando você tira a derivada, o que vai acontecer? O A0 some. O A0 some e aparece o A1 como termo independente. E aí acontece, né? 2A2 vezes x mais 3A3 vezes x ao quadrado. Certo? Bom, essa linha aqui tem um erro de digitação, pessoal, que é igual, tá certo? Essa aqui é igual. Essa linha é igual a A1 vezes 1 mais 2A2x, né, mais 3A3x ao quadrado. Logo, como f' é a imagem da minha transformação linear, lembra que a nossa transformação linear, ela é dada pela derivada, né? T de f é igual a f'. Certo? Então, essa linha de raciocínio aqui diz que a imagem da minha transformação linear ela é gerada por três vetores. Né? O polinômio constante igual a 1, o polinômio x e o polinômio x ao quadrado. Então a gente conseguiu mostrar que a imagem da minha transformação linear ela é gerada por três vetores. O polinômio constante 1, o polinômio x e o polinômio x ao quadrado. Ele pede para você determinar também o núcleo da transformação. Bom, por definição, o que é um núcleo? O núcleo dessa transformação é o conjunto de vetores no espaço vetorial V grande, onde T de f é nulo. Mas T de f é a derivada de f. Então é o conjunto dos polinômios de grau 3 tais que a vara desse polinômio é nula. Ora, se f é da forma genérica, como eu escrevi aqui, no espaço vetorial V grande, então f' significa essa linha aqui.
Mesma cálculo que a gente fez no slide passado. Bom, mas um polinômio é igual a zero somente se todos os seus coeficientes são nulos. Então eu sei que se f' é zero, então eu sei que A1, 2A2 e 3A3 são nulos. Como 2 e 3 são números positivos, então necessariamente eu teria que A1, A2 e A3 devem ser nulos. Então, o kernel da minha transformação são vetores, são polinômios, tal que dessa forma aqui, onde o A1, A2 e A3 são nulos. Portanto, esse núcleo ele é gerado por um único vetor, o polinômio constante igual a 1, para tomar conta aqui desse termo independente aqui. E aí a gente conseguiu resolver a questão. A gente determinou tanto o núcleo quanto a imagem dessa transformação. Exercício 10 do livro do Caglioli, página 148. Ele considera T uma transformação linear, né, do espaço dos polinômios de grau 2, indo para a reta. E o que ele faz? Ele pega a função, esse polinômio, e integra esse polinômio de menos 1 a 1. Isso vai me dar um número, que é a integral de menos 1 a 1 de f de t dt. Ele pede para você calcular a matriz da minha transformação linear, com essa base aqui, né, B para C. E pede para você calcular a matriz de transformação linear de B para C, onde ele muda quem é B e quem é C. Né? Ele muda as bases B e C na letra B de bola. Certo? Bom, resolução da letra A. É só você usar a definição. Né? T de V1. T de V1 é esse número. Né? Esse aqui é um número. Essa aqui vai ser uma matriz, né? Essa matriz vai ser uma matriz linha, né? Vai ser uma matriz linha. E essa matriz linha, o primeiro elemento dessa matriz, né, vai ser T de V1, as coordenadas de T de V1 na base C. Segundo elemento vai ser T de V2 na base C, TV3 na base C, onde V1, V2 e V3 são esses três elementos aqui. Certo? São os elementos. Esse vai ser o V1, esse vai ser o V2, esse vai ser o V3. Bom, como a dimensão da reta é igual a 1, né, e C a base na reta está tomando como sendo esse número, né, então eu sei simplesmente que esse primeiro elemento aqui da minha matriz linha, né, vai ser simplesmente a integral de menos 1 a 1 do V1, e assim por diante, tanto V1 quanto V2 quanto V3. Certo? Você faz esse cálculo e você vê então que esse primeiro elemento dessa matriz linha vai ser igual a 2, segundo elemento vai ser 0 e terceiro elemento vai ser 2/3. É simplesmente você resolver essa integral aqui. Então isso nos dá a letra A. Na letra B, né, ele muda a base B e a base C. Na base B, ele toma os vetores 1, 1 mais t e menos 1 mais t ao quadrado. E a base da reta, ele em vez de tomar 1, ele toma menos 2. Então você tem que mudar um pouco aqui a forma de raciocínio. Né? Perdão, o raciocínio fica igual, sendo que você muda um pouco os cálculos. Né? Por quê? Bom, a dimensão da reta continua sendo 1. Né? A reta tem dimensão 1. Mas ele mudou a base. A base não é 1, é menos 2. Então as coordenadas do t de vi na base C, que eu vou chamar de x e y, vai ser o número xi que realiza essa igualdade. Certo? Essa é a única mudança em relação à letra anterior. Né?
Bom, isso aqui você já tinha calculado, né? E aí você consegue dizer que x de i vai ser igual, né, a esse número aqui, menos 1 sobre 2 vezes essa integral aqui. Bom, fazendo esse cálculo, então eu tenho que t de v1 na base c vai ser igual a menos 1, t de v2 na base c é menos 1 e t de v3 na base c é 2/3. E, portanto, a matriz da transformação linear, que é uma matriz linha, vai ser dada por esse conjunto aqui, por esse vetor, né? menos 1 e 2/3. Certo? Ok, pessoal, então a gente acabou aqui nossas aulas de revisão, né? Na próxima quinta a gente discute outros exercícios, né, no Teams. E eu vou ficando por aqui. Um abraço.